Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 28 de maio, quinta-feira, e nós vamos para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre a natureza. Vamos lá? Bom, crianças, hoje nós vamos fazer a atividade da lição 5, da página 345, que fala sobre a natureza. Observe a imagem. Nessa foto, nós encontramos vários elementos, como a luz do sol, animais, vegetais, o solo, a água e as rochas. Todas elas fazem parte do ambiente. Olha aqui, ó, os animais, cavalo, boi, e as plantas, ó, a vegetação, a água, as pedras, as rochas. E aí tudo isso aqui faz parte do ambiente em que nós vivemos. Os seres vivos. Os animais e os vegetais são seres vivos. Os seres vivos nascem, alimentam-se, crescem, eles podem se reproduzir e, por fim, morrem. Então, aqui a gente tem a evolução de um girassol. Aqui o girassol ele é um ser vivo. Ele nasce a partir da sementinha, vai crescendo, se desenvolvendo, ele se reproduz, dá outros girassóis e depois ele morre. Aqui a mesma coisa o pato. O pato é um ser vivo. Ele nasce, com ovo, da patinha bota o ovo, ele nasce, cresce, se reproduz, se desenvolve, se reproduz e depois ele morre, quando ele já estiver bem velhinho. Vamos lá para a página 346. Na página 346, pessoal, nós vamos falar sobre os seres humanos, que somos nós, que também somos seres vivos e fazem parte do grupo dos animais. O ser humano, ele tem a capacidade de pensar, estudar, conversar e brincar, diferente dos animais, como o cachorro, o gato, o coelho. Eles são bem diferentes porque os animais não têm essa capacidade de pensar, estudar, conversar e brincar. As fases da vida do ser humano. Todos os seres vivos eles passam por fases da vida, que podem variar de acordo com cada espécie e o ambiente em que vivem. Você já viu o ciclo de vida do girassol e do pato na página anterior. Agora veja as fases da vida do ser humano. Olha aqui, ele bebezinho, assim que ele nasce, ele vai crescendo, se torna criança, vai crescendo mais um pouquinho, se torna adolescente. Adolescente, ele passa a ser adulto e depois de adulto ele passa a ser um idoso. Então, a gente tem lá a infância, a infância, que tá entre criança, tem bebezinho e criança, a adolescência, a fase adulta e a velhice, que é quando a gente é idosinho, o vovô e a vovó. A infância, ela tem início no nascimento e acaba aproximadamente aos 12 anos de idade, quando começa a adolescência. Na adolescência, é uma fase de muitas mudanças no corpo e nos sentimentos. Nela também ocorrem várias descobertas, que isso vocês vão ver um pouquinho mais para frente, quando tiverem maiores. Depois da adolescência, tem o início da fase adulta. Nessa fase, a pessoa já tem a sua personalidade e os seus gostos mais definidos. O corpo também está totalmente formado e maduro para que ocorra a reprodução. É quando a gente, com um adulto que casa, tem os filhinhos e por aí vai. É nela que passamos grande parte de nossas vidas. No Brasil, os idosos são todos os seres humanos acima dos 60 anos de idade. E podemos chamar essa fase de terceira idade ou melhor idade. E aí vamos lá para a página 347 para a gente ver um pouquinho mais sobre essa evolução e da natureza. E aí, crianças, na página 347 diz assim: elementos não vivos. Nós vimos os seres vivos. O ser vivo ele nasce, cresce, respira, se desenvolve e morre. Já os elementos não vivos, eles não nascem, não se alimentam, não se reproduzem e não morrem, que é o caso dos minerais.
Os minerais, eles são elementos não vivos, como a água, o solo, as rochas, o carvão e as pedras preciosas. A gente vê aqui embaixo, ó, nessa figura, a água ela é fundamental para a vida dos animais e vegetais. Sem água, nós seres humanos e os animais não conseguimos viver, porque nós precisamos hidratar o nosso corpo com a água. O solo é importante para a vida de muitas espécies e fonte de nutrientes, porque é do solo que a gente tira os alimentos. Então, quando vem, a água da chuva, a gente rega aquele solo, planta alguma coisa ali, vai crescer, vai nascer e a gente vai tirar aquilo como alimento. Então, por isso a gente precisa tanto do solo quanto da água. As rochas são aglomerados de sólidos de minerais. E aqui, ó, a gente também precisa deles, até porque faz parte do nosso solo e a gente precisa para construções, pedras, e a gente precisa também. Mas é um recurso que não tem vida. E aqui, ó, a luz do sol fornece calor e energia para os seres vivos. É um recurso, é um elemento não vivo? Sim. Mas é importante? Sim. Porque no sol a gente também tem nutrientes e vitaminas que a gente precisa para sobreviver. Aí a gente tem aqui, ó, as pedras preciosas. As pedras preciosas, elas são pedras mais valiosas que o comum por apresentarem cores, brilhos, pureza e transparência difíceis de serem encontradas na natureza, que é o caso do ouro, o rubi, a esmeralda. São pedras de alto valor. A importância dos elementos não vivos. Os vegetais e os animais precisam da luz do sol, da água, do solo e do ar para crescer e se desenvolver. É da natureza que todos os seres vivos retiram seus alimentos e tudo de que precisam para sobreviver. Então aqui, ó, vem a menininha bebendo água, né? Tem o tigre aqui também bebendo água do rio. Aqui já temos já uma vegetação, né? Uma plantação, parece laranja, que a gente olha aqui, olha como é que ela tá bonita, porque ela tem recebido água, tem um solo apropriado, recebe a luz do sol também. E a gente vê aqui o beija-flor se alimentando, beijando a florzinha, daqui ele também tira os nutrientes que ele pode sobreviver. Então, a gente vai lá para a página 348 agora para fazer a atividade. Vamos lá? Então, gente, a gente aqui na página 348, nós vamos fazer a atividade. E aí a gente vai relacionar as fotos às fases da vida correspondente. Então, eu tenho um senhor aqui, eu tenho uma menininha, tenho uma moça e tenho um rapaz. E aí, qual é a fase de vida de cada um? Esse senhor idoso, ele é adolescente, adulto, criança ou idoso, né? E aí você vai ligar a cada um na sua fase, ok? No número 2, você vai escrever o nome de uma pessoa com a qual você convive ou que você conhece, que seja uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa. Como você tem 6 anos, 6 a 7 anos, você está em qual fase da vida? É infância, adolescência, você já é um adulto? Você vai escrever aqui. E no número 4, você vai escrever: você convive com pessoas da terceira idade, pessoas idosas? Que atividade você faz com elas? Você vai escrever aqui também. Se você não tiver contato nem com seu avô, nem com a sua avó, ou com qualquer pessoa idosa que seja da sua família, você coloca aqui que não tem contato, ok? E aí a gente termina a nossa atividade de hoje, ok? Porque essa lição ela é um pouco extensa, então a gente vai dividir em 2 partes, ok? Então vocês vão fazer essa semana até a 348, mais as atividades que eu deixo no grupo, e na semana que vem a gente conclui essa lição, ok? Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, crianças, como eu falei, essa lição é um pouco extensa, então não façam as outras páginas relacionadas a ela, porque eu vou explicar e tem mais atividades, ok? E aí até amanhã. Amanhã tem aula de matemática e eu espero que vocês também assistam. Tchau!